Pessoal, mega plantão urgentíssimo aqui a partir de agora para vocês, tá? Uma tragédia acabou de acontecer em Brasília neste exato momento, gente, tá? A notícia que acaba de chegar é que o judiciário está de luto, gente, tá? Neste exato momento. A notícia que acaba de ser confirmada é que magistrado, gente, tá? Acabou de ter o seu óbito confirmado. Morte de magistrado acabou de ser confirmada agora neste exato momento. E essa notícia abalou Brasília, gente, tá? Abalou a política, luto no judiciário. Essa notícia chocou o Brasil inteiro. Agora, gente, tá? Há poucos instantes. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques dessa tragédia que acabou de acontecer em todos os detalhes e destaques, gente, tá? O judiciário está de luto, magistrado acaba de ter a sua morte confirmada, que agora há poucos instantes. A causa da morte também já foi divulgada. Eu vou trazer absolutamente tudo nesse boletim aqui para todos vocês. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Lula da Silva e Gleisi Hoffmann acabou de ligar, tá? Os dois, tá? Eles acabaram de ligar o modo desespero após notícia gravíssima que acabou de ser confirmada também aqui há poucos instantes. Gleisi Hoffmann e Lula da Silva ligou o modo desespero após uma notícia gravíssima e urgentíssima que acabou de ser confirmada aqui há poucos instantes. E é claro que eu vou trazer também essas informações em todos os detalhes e destaques, gente, tá? Vou trazer tudo de forma rápida, breve e bem objetiva, daquele jeitinho. Já vou começar aqui sentando o pé no acelerador para trazer um número maior de notícias no menor espaço de tempo. Tem muita coisa que acabou de acontecer. Eu vou trazer aqui, eu separei aqui as notícias mais importantes, mais impactantes e aterrorizantes, né, gente? O clima tá tenso, extremamente tenso agora com essa morte que acabou de ser confirmada, esse magistrado, judiciário de luto. A Gleisi Hoffmann e o Lula ligaram o modo desespero. Tem notícias muito importantes para trazer aqui a partir de agora nesse boletim. Rapidamente, antes de tudo e qualquer coisa, não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal. Lembrando que para você se inscrever aqui é só para você olhar, é só você olhar aqui embaixo, não é aqui no vídeo, gente, tá aqui embaixo na plataforma de onde você está me assistindo. Vai ter a palavrinha aí chamada inscreva-se, inscrever-se, clica em cima, você vai fazer isso aqui, ó. Clicar em cima, na hora automaticamente você já estará inscrito aqui no nosso canal. Vamos lá, gente, muita coisa acontecendo. Deixa eu trazer aqui, gente, logo essa bomba que o doutor André Marcílio acabou de explodir neste exato momento, gente, tá? Trump invadiu a Venezuela e prendeu o ditador Nicolás Maduro. E o Lula pode ser o próximo? Donald Trump tem a intenção de prender o Lula da Silva, assim como ele fez com o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro? Notícia urgente, tá aqui na tela, ó. Notícia urgente. Trump invadiu a Venezuela, como vocês sabem, e prendeu o ditador Maduro. E o Lula pode ser o próximo alvo de Donald Trump? Trump pode querer prender Lula da Silva? Assistam esse vídeo porque é uma bomba que o doutor André Marcílio acabou de explodir num vídeo, gente. Vídeo que explodiu aí na internet, trazendo uma informação mega urgente, mega importante, chumbo grosso pro lado do Lula. Vocês vão entender, vejam só. Todos os jornais estão dando Trump invadiu a Venezuela e prendeu Maduro. Olha, é difícil de acreditar, porque a maior parte dos analistas sempre disse que o Trump estava cercando Maduro, estava espremendo o regime, mas não daria esse derradeiro passo. Deu. Agora, eu vou te contar o que aconteceu, mas também como fica a geopolítica na América Latina e, sobretudo, como isso deve ser um alerta grave para o Lula. Eu sou André Marcílio, advogado, professor de Direito. Peço que antes de qualquer coisa você se inscreva no canal, você também deixe o seu like, clique no joinha. Muito bem. Por que eu digo que esse passo estava todo mundo apostando que não seria dado? Que o Trump estava cercando, mas espremendo, mas não invadiria? Porque isso tem um custo grande, não apenas de dinheiro, claro, uma invasão bélica custa dinheiro, mas também um custo político, tanto interno, porque o Trump precisa justificar isso internamente para a sua população, para o seu Congresso, mas também
também porque ele precisa fazer essa justificativa também para a comunidade internacional, para a ONU, para o Tribunal Penal Internacional e etc. Veja, o Maduro preso, ele não pode simplesmente arrancar o Maduro dali e colocar sentado no banco dos réus do Tribunal Penal Internacional, você entende? Tem uma costura a ser feita, porque essa invasão não foi autorizada pela comunidade internacional, não foi autorizada pela ONU. Eu vi até algumas pessoas dizendo assim, olha, o que o Trump fez é a mesma coisa do que o Putin fez na Ucrânia. É óbvio que não é a mesma coisa. Não faz sentido moralmente você comparar uma coisa com a outra. O que o Putin fez foi expansão territorial. O que o Trump está fazendo é evitar que a Venezuela faça do narco-estado dela uma ponte para os Estados Unidos. Faça da ditadura que o Maduro instalou lá um perigo para a democracia dos americanos, do próprio país do Trump, né? Então, quer dizer, moralmente é óbvio que não tem nenhuma comparação, mas do ponto de vista jurídico, realmente você tem que olhar e entender que o Trump também não tinha autorização para essa invasão. E ele vai ter que fazer essa costura baseado nessa questão moral que eu acabei de dizer posterior. Tanto para levar o Maduro para ser julgado no Tribunal Penal Internacional, quanto para ter o apoio da ONU, da comunidade internacional, e com isso ganhar legitimidade à medida que ele tomou. Isso é relevante, isso é um custo, isso é difícil, isso pode criar inclusive uma tensão internacional. Se esse apoio não vier, pode se criar uma tensão até entre grandes nações. Se o apoio vier, no entanto, isso muda sensivelmente a geopolítica da América Latina. Por quê? E é muito provável que esse apoio venha, né? Claro, enfim, pode demorar um pouco, pode ser custoso, como eu mencionei, mas virá. E isso vai significar que, dentro da América Latina, os Estados Unidos não aceitarão regimes ditatoriais como o do Maduro, não aceitarão narco-estados como o do Maduro. E aí é que é o lance. Porque isso pode servir, ou deve servir, ou deveria servir como um alerta grave para o Lula. Por quê? Porque nós estamos aqui no Brasil diante da criação de um narco-estado para o futuro. Claro, isso é claro. As recusas ao combate à criminalidade adequadas, a recusa, inclusive, a que a gente entenda como as facções que existem aqui como grupos terroristas, enfim, toda a parafernália que nós sabemos que as esquerdas criam para vitimizar o criminoso e glamorizar a criminalidade, faz com que a gente esteja na escala ou numa escalada para criarmos aqui um narco-estado dentro do Brasil. Toda semana você ouve alguma coisa sobre uma facção criminosa. Toda semana, seja em São Paulo, seja no Rio de Janeiro, seja no Nordeste e assim por diante. Então, esse é um problema. E em termos de autoritarismo, a gente sabe muito bem, o STF não nos deixa mentir que também estamos numa escalada para isso. Então, se a América Latina começar a ser varrida de autoritarismos e de criações de narco-estados para o futuro, talvez o Brasil do Lula esteja ou possa estar em algum momento na mira do Trump. Se ele receber esse apoio da comunidade internacional, isso pode ou deveria ser um alerta para o Lula de que ele deveria criar aqui dentro do Brasil, junto do STF, um país democrático e um país que combate realmente a criminalidade. Vamos aguardar. O termômetro agora é qual vai ser a reação da comunidade internacional a essa medida e qual vai ser a costura que o Trump pretende fazer com a comunidade internacional para ter apoio. Se tiver o apoio, a América Latina vai ser varrida de autoritarismos e de narco-estados, podem apostar. Gente, um grande alerta para o Lula, né? E para desespero do Lula, gente, grandes lideranças internacionais, gente, tá? Parabenizaram Donald Trump. A grande maioria de lideranças internacionais, sim, para o desespero do Lula, parabenizaram esta ação de Donald Trump, né? Capitaneada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que resultou na captura e prisão do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. E, na sequência, tá vindo aí, gente, vários presidentes, vários líderes mundiais parabenizando. E quanto mais líderes mundiais parabenizam o Donald Trump por essa ação capitaneada por ele, com esse sucesso total, aí, gente, tá? O segundo aqui, o doutor André Marcília, a notícia não é muito boa para o Lula da Silva, que pode vir a se tornar próximo alvo de Donald Trump aí, para desespero do Lula e para a esquerda, gente, tá? Calma que daqui a pouco tem uma bomba com relação a essa questão que eu vou trazer daqui a pouco para vocês, porque antes... Vejam só, gente, faço questão que vocês assistam esse vídeo do Dr. Jeffrey Chikine simplesmente esculhambando, esculachando e detonando esse julgamento que aconteceu ali no STF para condenar o Bolsonaro, os generais, os kids pretos. Gente, tá? Vocês vão assistir esse vídeo aqui, vocês vão entender
Coloque aqui embaixo se vocês concordam com o Dr. Jeffrey Checchini ou não. Ele simplesmente desmoralizou esse julgamento aí em cima do Bolsonaro, dos kids pretos generais. Vocês vão entender assistindo esse vídeo aqui, vejam só. Sabe o que é o mais interessante? Tem muita gente impressionada com a eficiência das forças especiais do exército americano que capturaram Maduro. Uma ação de 47 segundos. Incrível, né? Mas essas mesmas pessoas querem acreditar que os nossos forças especiais, os Kid Pretos, não conseguiram pegar um táxi na ação da trama golpista que atentariam contra autoridades. Essas mesmas pessoas preferem acreditar na narrativa do delegado Shor, do PGR. Faça-me o favor, né, gente? Como acreditar nessa narrativa? Um força especial, ele entra numa casa de madrugada, o alarme não dispara e ele mata o alvo dormindo. Os nossos forças especiais são extremamente preparados. Essa narrativa que criaram aí é delirante. Por exemplo, o meu cliente, o Coronel Azevedo, que está preso porque teria colocado um chip no nome dele, no CPF dele, tá? Um FE. Ele é FE no Brasil, ele é FE na Espanha e ele tem vários cursos de operações especiais nos Estados Unidos. Essa ação da Venezuela foi bom também para calar a boca dessa gentalha doutrinada nessa nojeira do comunismo de que os nossos forças especiais são pintores de meio fio. Se esses caras quisessem atentar contra alguém, eles teriam atentado. Vocês viram do que são capazes. Gente, os forças especiais, eles ficam infiltrados um ano antes de agirem, levantando informações. Pesquisem. Os nossos forças especiais do Brasil são extremamente preparados. Jamais teriam feito essa patifaria que o PGR acusou os nossos Kid Pretos e foram condenados de forma ridícula. Detonou, gente, que o Dr. Jeffrey Checchini aqui, gente, foi simplesmente esculhambar e jogar, né, a credibilidade desse julgamento aí, né, contra os Kid Pretos, contra os generais, contra o Bolsonaro. Jogou a credibilidade desse julgamento na lata do lixo, se é que vocês entenderam aqui o recado que o Dr. Jeffrey Checchini quis enviar aí para os que condenaram todo mundo aí, não? Ou seja, uma vergonha, né? Pessoal, se vocês não assistiram, eu recomendo assistir esse vídeo que eu estou colocando aqui na sua tela, porque o Otávio Guedes simplesmente acabou de soltar uma bomba dentro da Globo News. Disse, olha, se o Daniel Vorcaro decidir abrir a boca, vai cair gente do alto escalão do governo Lula, vai cair gente do STF, vai cair gente do Judiciário, vai cair gente do primeiro comando do Ministério Gente, ministros de Estado, né? Ministro de Estado quer dizer o quê? Ministros do Lula. Segundo Otávio Guedes, se o Daniel Vorcaro decidir abrir a boca, delatar, abrir o bico, a casa vai cair para muita gente. Assista esse vídeo aqui que vocês vão entender. Vindo da própria Globo, gente, tá? Esse vídeo, eu tô até agora sem acreditar que ele teve coragem de dizer tudo isso. Vejam só. Você tem uma ideia do que está acontecendo. Se o Vorcaro abrir a boca, mostrar os seus documentos, mostrar documentos, colaborar, isso pode fazer com que parte da banda podre da República caia, seja do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. O Vorcaro, que é essa ameaça ambulante, já perdeu o banco. Então, para ele ficar caladinho, precisa indenização. E se você só consegue uma indenização, se você botar a culpa no Banco Central. Bota a culpa no Banco Central, diz que o Banco Central está errado, que o Banco Central foi apressado, que o Banco Central teve problemas técnicos. Aí o Vorcaro vai dizer, Vorcaro, fica calmo que você vai ter uma indenização. Este é o cenário, macro cenário. Mas espera lá. Segundo investigadores me relataram, Fábio. Tá, pergunta. Se esse cenário for cumprido, para você calar
o senhor Vorcaro... É um acordão. É um acordão, exatamente. Você cria, por outro lado, uma insegurança no sistema bancário. Total, total. Porque aí passa o Tribunal de Contas da União a meter o bedelho onde não deve, né? Não deve. Esse ministro Jesus que determinou a auditoria, ele não tem um passado voltado para órgãos de fiscalização, né? A atividade profissional era outra, se não me engano era médico, mas foi colocado lá pelo Centrão, pelos interesses do Centrão. Então, esse é o ponto. E como o DAPIEV ressaltou também, ninguém entende muito, os operadores de direito, juízes, promotores, por que o caso está no STF, né? Por que foi avocado e está sob sigilo total. Então, assim, é muito preocupante tudo o que está acontecendo, porque há uma grande vontade, isso aí eu acho que o Valdo pode falar também, há uma grande vontade em Brasília de um acordão. Você ter uma ideia do que está acontecendo. Ou seja, gente, tá? Segundo o Otávio Guedes, se o Daniel Vorcaro decidir abrir a boca, decidir abrir o bico, muita gente vai cair. Vai cair gente do alto escalão do legislativo, do executivo, do judiciário, gente, tá? Aí, ele em um determinado momento, ele fez a seguinte pergunta, né? A questão da credibilidade do Banco Central, né, gente, tá? Se acontecer esse caos, né, do Banco Central, ou seja, a culpa não é do Daniel Vorcaro, não é daquele rombo bilionário, a culpa é do Banco Central. Se isso acontecer, se o TCU, se o ministro lá do TCU conseguir esse feito, né, de colocar a culpa no Banco Central e ainda resultar em indenização ao Daniel Vorcaro, o Banco Central vai perder completamente a credibilidade, vai virar um caos. Aí, gente, vai ser uma tragédia para o Brasil. Porque nem precisa ser muito expert em economia para entender que se isso acontecer, os grandes empresários, porque se o Banco Central perde a credibilidade, principalmente a autonomia do Banco Central, se for jogada na nada do lixo, a economia perde. Gente, os empresários vão sumir do Brasil. Ou seja, é uma bomba relógio o que está prestes a acontecer. Se Daniel Vorcaro abrir a boca e entregar tudo que ele sabe, os documentos que ele sabe, todo mundo que ele... vai cair a República. Quem disse isso, foi o jornalista lá da Globo News. Coloca aqui embaixo a opinião aqui de todos vocês, gente, tá? Será que Daniel Vorcaro vai delatar e entregar todo mundo? Será que essa é a grande preocupação? Que muitos juristas estão assim, estarrecidos com essa proteção do Dias Toffoli, né? Parece que ele está tentando a todo custo blindar o Daniel Vorcaro. Por que será, gente, essa blindagem com o Daniel Vorcaro? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês, tá?